Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, esse programa que tem o privilégio de trazer diversos convidados falando sobre suas experiências de vida nessa questão que é a consciência próspera, seja consciência na prosperidade físico, mental, emocional, físico, financeiro, espiritual. Então tivemos diversos convidados que já passou aqui pelo programa. O tema desta edição, com a pessoa super especial que vocês vão conhecer já é equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro. Já vou citar quem é a pessoa. Ele é autor de dezenas de livros, inspirou até um filme que você já deve ter assistido. O nome dele é Gustavo Cerbasi, que é mestre em administração, autor de diversos livros, inclusive Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que inspirou o filme Até que a Sorte Nos Separe. Foi um sucesso esse filme, né? Foi um sucesso. Boa noite. Prazer estar com você. Bom dia. Ou boa tarde, a gente não sabe que horário que vai passar. Exatamente, é a vantagem da internet. Agora, o filme foi um sucesso no ano 2012, a maior bilheteria do cinema nacional no ano 2012, chegando na história da comédia brasileira a ser a terceira maior bilheteria da história. Depois dele já veio até o De Pernas pro Ar 2, com a bilheteria maior, mas até então, um recorde de público aí no ano 2012, com 3,5 milhões de pagantes, um sucesso. Como projeto empresarial, um sucesso no cinema também. Uma coisa que é interessante, que eu assisti o filme e recomendei para muita gente, várias pessoas foram assistir lá no cinema, e realmente divertidíssima, né? E é a história de uma pessoa que ganha lá na loteria e de repente passa alguns anos e se vê sem nada, ganhou 15 milhões, né? Não, foram 100 milhões. 100 milhões. E aí 15 anos depois não tinha mais nada, foi à falência, aí desenrola toda uma história de como que aconteceu, né? Como é que eles perderam todo esse dinheiro e como que eles recuperaram a vida deles. É até interessante que o filme faz um contraponto entre o vizinho perdulário, ganhador na loteria, que esbanjava, e o outro vizinho que era um consultor financeiro, todo planejado, mas que tinha suas dificuldades de ser feliz, porque tudo era muito planejado, não tinha nenhuma liberdade. E ali é o equilíbrio entre os dois extremos que acaba sendo a grande lição do filme, né? Que bacana. E uma das coisas que a gente acompanha até pelas estatísticas reais de quem ganha, por exemplo, na loteria, é que realmente em pouco tempo torra o dinheiro. Às vezes, quando ganha uma herança inesperada, eles realmente não mantém aquele patrimônio. Qual seria a dica, então? Será que falta um consultor? Qual seria a dica para essas pessoas que têm esse montante repentino? Olha, não importa se via loteria ou uma herança, de repente um bônus que a pessoa ganha, a orientação sempre é manter o estilo de vida por um certo tempo. Por quê? Porque o dinheiro, quando chega repentinamente, todo o aspecto racional do nosso pensar é substituído pelo emocional. Sim. E aí virão amigos rapidamente, aí impulsos de consumo acontecerão, tudo aquilo que está represado, toda aquela vontade, você vai querer desaguar de uma vez, sem a devida reflexão. Fingir que nada mudou, seguir a rotina de trabalho, a rotina de vida, mesmo que ganhe fortuna, milhões, é saudável, porque você vai perder ali um mês de boa rentabilidade, aquele dinheiro vai ficar na poupança, mas vai permitir a você fazer planos, né, organizar a sua vida. A gente fala de ganhar prêmios milionários, mas de repente a pessoa que tem lá, vamos supor, uma renda de 2, 3 mil reais, vamos supor que dê uma tacada muito feliz na carreira e passe a ganhar 10 mil reais. Sim. Mesmo nessa situação, a recomendação é tentar manter o estilo de vida por um tempo. Talvez compre um guarda-roupa novo, assumir uma situação mais sênior na carreira, mas tentar manter o estilo de vida para não ser iludido, né, pela emoção do ganhar fácil. E aí isso acaba afastando a pessoa dos amigos, acaba quebrando rotinas muito saudáveis. Então a pessoa vai começar a comer coisas que não está acostumada a comer, às vezes não são saudáveis, vai começar a ter práticas sociais que para ele vão parecer naturais, para as pessoas ao redor vão parecer cafonas, né? O novo rico nunca sabe se comportar muito bem. Então o ideal é se acomodar e aos pouquinhos ir aproveitando, degustando as oportunidades que esse dinheiro a mais traz, para não perder a mão e não exagerar na dose. Que bacana. Uma das coisas que a gente até abordou numa edição em que você esteve aqui no programa era exatamente o outro lado. Nesse caso a gente falou sobre aquela pessoa que ganha uma bolada ou que tem algum valor agregado. E aquelas pessoas que estão super endividadas, então, porque agora já estão super endividadas, não tem nem como pagar talvez as contas daquele mês. Qual seria então o primeiro passo que a pessoa pode fazer para lidar com a situação? O problema do super endividado é que ele tenta negar a situação. Ele tenta ir remediando, ele vê que está numa situação grave, mas ele não quer sofrer. Então ele fica procurando pequenos remendos para aliviar a dor e vai jogando o problema um pouco mais para frente, esse problema fica mais grave. Então existe uma palavra para quem está super endividado, que é guerra. Guerra à situação, nós vamos parar tudo, vamos puxar o freio de mão, reunir a família em volta da mesa e discutir a tática para mudar de vida realmente. Por que estamos gastando muito? Então, o que cortar de gastos no consumo, olhar em volta na casa, o que pode ser vendido,
porque o superendividado está nessa situação porque ou comprou demais, ou comprou achando que ia manter a renda e a renda caiu, então tem que vender alguma coisa, descer um degrau no padrão de vida, e traçar uma estratégia de talvez alguns meses de sacrifício, para que nesses meses de sacrifício de venda de bens, corte de gastos e, se possível, aumento de renda, fazer um bico, horas extras, alguma coisa que possa trazer mais renda para a família, nesses 6, 7 meses sacrificados, a pessoa consiga fazer caixa para quitar as dívidas. Antes de fazer esse caixa, deve-se procurar os credores, preferencialmente os mais caros primeiro, né? O mais caro a gente avalia pelo custo da operação, né? Pelos juros que são cobrados ali, e ali vai se negociar um plano. Olha, eu estou organizando dinheiro com a minha família e sei que nos próximos meses vou ter uma disponibilidade de R$500 ou de R$1.000 ou de R$1.000, que não importa o valor, mas eu quero tentar quitar essa dívida o quanto antes. E aí, nesse esforço de cortar gastos, fazer dinheiro e negociar, aquela dívida tende a ser quitada num patamar mais leve. Provavelmente a pessoa vai fazer outras dívidas, mas dívidas mais baratas, porque se está super endividado, está com o nome sujo, né? Quando você organiza a sua vida, você limpa o nome na praça e passa a ter acesso a um crédito mais barato e fácil de pagar. E eu quero me emendar com uma outra pergunta relacionada com isso. É possível a pessoa se aproveitar ou ter a oportunidade de utilizar, por exemplo, o crédito, já que tem facilidade no mercado atualmente, para lidar com essa questão? É possível lidar com o crédito de uma maneira saudável? Essa seria a pergunta. É possível, não diria que é possível, eu diria que é recomendável que seja essa única maneira de lidar com o crédito, porque o crédito deve ser usado para duas situações. Primeira situação é quando você vai criar renda. Eu quero fazer um curso, uma faculdade, então tem o FIES, hoje um programa público bem conhecido, que é recomendável que as pessoas procurem o FIES para pagar a sua graduação, sua pós-graduação, para se qualificar e ter um aumento de renda. Esse aumento de renda vai pagar tranquilamente financiamento. Ou às vezes financiar um computador que você precisa do seu trabalho, uma ferramenta de trabalho, montar um pequeno negócio. Então o crédito para isso é saudável e é barato. E tem também o crédito que a gente recomenda, que é quando a pessoa tem poupança, mas uma poupança que tem um rótulo ali. Esse dinheiro é para minha aposentadoria, esse é para a faculdade do meu filho, esse aqui é o dinheiro para construir ou trocar de casa daqui a alguns anos. Se acontece um imprevisto, não é recomendável que a pessoa desfaça os sonhos que estão sendo construídos com disciplina. Então, nessa condição em que aconteceu um pequeno acidente, um convite para ser padrinho de casamento, tem que comprar um presente e tal, de onde sai o dinheiro? Está com sua poupança no limite? Peça o dinheiro emprestado, peça o empréstimo para pagar em 3, 4 meses, tenha consciência dos juros que você vai pagar nisso, porque esses juros são o preço para preservar seus sonhos futuros. E aí eu não acho que esse preço é caro quando você está pagando algumas dezenas ou centenas de reais e você vai realizar grandes sonhos daqui a alguns anos. Que bacana. Boa parte das pessoas que acompanham o programa Consciência Próspera mandam diversas questões via e-mail, com aquela pergunta que aparece em quase todas as edições quando vem um consultor financeiro. Quando vem outros tipos de assunto, não, mas quando vem consultor financeiro, ela sempre aparece. Como é que eu faço para mim alcançar a minha independência financeira? Olha, eu estou há 12 anos escrevendo sobre esse assunto, Samuel, e a teoria foi se ajustando, foi se refinando, lapidando, né? Acho que é o termo correto. E hoje eu posso até ousar dizer que buscar a independência financeira não é ou não deveria ser difícil. O segredo não está em cortar gastos e fazer poupança. Se você hoje tem um estilo de vida e você quer mudar um pouquinho seu estilo de vida para melhorar o seu futuro e você decide cortar gastos, primeiro, a tendência das pessoas é que cortem os gastos mais fáceis de serem cortados. Então, deixa o cinema do fim de semana, corta a assinatura de revista, TV a cabo não precisa, trocar de roupa também não precisa, vamos cuidar melhor do guarda-roupa. Então o que acontece? A pessoa vai racionalizar demais sua vida e ela vai tirar todos os elementos de recompensas. Talvez seja até perigoso chamar que são elementos de felicidade, mas aquele consumo que é visto como recompensa na nossa vida, ele é um fator de felicidade. E quando o construir o futuro significa tirar do presente para tentar ter amanhã, você está construindo um mecanismo perigoso, que é o risco, a possibilidade de você destruir sua disciplina. Disciplina requer estabilidade mental, requer atenção, atitude. Se você começa a perder o pouco de prazer que você tem na vida, você vai perder a disciplina também, você vai ser uma pessoa mais ansiosa. Então, o recomendável é reduzir o estilo de vida, reduzir os grandes gastos. Se eu tenho um carro de 30 mil, vou comprar um carro de 25. Se eu tenho uma casa de 200 mil, vou comprar uma casa de 150. Se eu alugo uma casa de 300 mil, vou alugar uma casa de 200, para que o meu custo fixo fique menor. Sim. Custo fixo é aquele compromisso de pagar todos os meses. E aí vai sobrar dinheiro para gastos mais variáveis, em que eu vou procurar gastar com aquilo que me faz muito bem. O que é recompensador? O que é qualidade de vida para mim? É praticar um esporte? É ter um circuito cultural? É doar dinheiro? É ajudar a família? Não importa o que seja.
Importante que você tenha gastos variáveis, porque quando acontece o imprevisto, você tem algum gasto que pode ser cancelado para lidar com o imprevisto. Então, adotou um estilo de vida com essa cara que é prazeroso e que é flexível, se nessa condição você conseguir poupar alguma coisa, o poupar vai ser menos difícil, porque você está recebendo prazer, você vai atacar menos a poupança, porque no imprevisto você tem gastos mais maleáveis, e outra, você tem um estilo de vida prazeroso e o poupar passa a ser não uma troca do presente pelo futuro, mas sim a condição de você ter no futuro a continuidade do presente que você já tem. Então nós estamos falando de sustentabilidade. Adotar um estilo de vida que envolva até gastar talvez o máximo que eu posso com qualidade, com sabedoria, e poupar o mínimo que eu preciso também com sabedoria, para que o bom padrão de gastos não falte amanhã. Acho que o grande segredo de uma economia continuar pujante, continuar crescendo, é o cidadão de hoje ter a consciência de que ele não vai criar problemas para o governo, para a sociedade e para a família amanhã. E isso se faz construindo essa independência financeira com equilíbrio, consumindo com prazer e qualidade. Pegando esse gancho desse equilíbrio financeiro, né, exatamente no que você acabou de dizer, as pessoas realmente vão ter uma dificuldade, ou qual é a sua opinião em relação a desse questionamento entre ser uma coisa que é supérfluo ou que lhe causa arrependimento? Existe uma diferenciação em relação a isso? Olha, a palavra supérfluo é muito perigosa. É muito fácil você ouvir a palavra supérfluo da boca do outro, né? Porque supérfluo é tudo aquilo que é desnecessário ou que tem valor somente para o outro e não para mim. Para mim, aquilo não tem valor, eu considero supérfluo. Mas se você pensar que de repente uma pessoa pode ter comprado uma peça de roupa e 6 meses depois não usou, essa pessoa pode estar arrependida da compra que fez. Agora, não necessariamente foi uma compra supérflua. Por quê? Essa pessoa talvez estivesse num desequilíbrio de escolhas, de prioridades, em que ela não consegue cuidar dela mesma, ela não consegue manter seu ciclo de relacionamento, ela não consegue praticar o esporte, assistir o filme que ela gosta. Se essa pessoa não encontra realização, é óbvio que o ato de consumo é prazeroso. Então, essa pessoa naquele momento encontrou no comprar uma satisfação que está faltando na sua vida. Boa parte das compras por impulso são compras que têm a ver com represamento de vontade ou com frustração. Então, quanto mais a pessoa valoriza hábitos que são prazerosos, eu gosto de ir ao cinema, eu vou ao cinema 1 ou 2 vezes por mês. Eu gosto de ler livros, eu vou comprar 1 ou 2 livros por mês. Gosto, sei lá, de determinada publicação, vou assinar uma revista. Quanto mais a pessoa sentir suas necessidades preenchidas, menos impulsivas serão suas escolhas. E isso é o que justifica a gente recomendar às famílias: conversem sobre dinheiro. Falem sobre sonhos, falem sobre o que vocês gostariam de ter na vida quando decidiram se casar, por exemplo, e que está faltando hoje. Queriam conhecer o mundo, queriam viajar, queriam estar próximos da família, próximos dos amigos. O que está faltando? Sim. Você está feliz? É a grande pergunta que tem que estar com frequência na vida de um casal ou de uma família, por exemplo. Porque o estar feliz ou não vai direcionar a conversa do casal, da família, para o que é que nós precisaríamos ter na vida para estarmos melhor. E se aí você descobre que o que falta na sua vida tem um certo preço, você sabe quanto você tem que anular dos outros gastos que não trazem tanta felicidade. E você consegue encontrar esse caminho do equilíbrio de maneira mais natural, menos forçada. Eu acho que aquela poupança do tipo, para eu ficar bem no futuro eu precisaria guardar R$500 por mês, ela é forçada. Sim. Você está tirando felicidade hoje para talvez ter amanhã, se você viver, né? Agora, talvez você nem viva tudo isso pela frustração que você está acumulando na sua vida. Então, o equilíbrio é fundamental para o amanhã acontecer. Pode gerar gastos, fica tão frustrado, daqui a pouco doente, gasta muito mais. Eu tenho a sensação que a riqueza a gente mede hoje, Samuel. Rico é aquele que está de bem com a vida, mas que tem a consciência que essa riqueza não vai ser perdida amanhã. Então, é uma questão de equilíbrio e não uma de esforço, de poupança, de capacidade de ser bom investidor. Sim. Ou de capacidade de cortar gasto e de ser econômico. Vamos aprofundar um pouquinho aí nessa sua resposta. Qual é a diferença entre rico e ter dinheiro para marcar? Porque isso é muito importante. Rico é você ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tem uma certa liberdade. Por exemplo, quando alguém na sua família precisa de você, você pode se deslocar, anular uma tarde de trabalho, por exemplo, e acompanhar. Quando um filho precisa de um acompanhamento no estudo, você consegue se dedicar. Quando surge a chance de você ajudar alguém ou ser padrinho numa celebração importante, você tem essa liberdade. Então, às vezes envolve dinheiro, às vezes não. Eu acho que o ser rico tem a ver com aproveitar a vida, principalmente coisas que nós já temos e que não custam. Cuidar da sua saúde, você ter bons amigos, ter uma boa família, conseguir construir uma boa família, um bom lar, é ser rico. O dinheiro faz pessoas ricas ficarem mais ricas. Eu diria que o dinheiro faz pessoas felizes se tornarem mais felizes ainda. Ele é um potencializador de felicidade. Pessoas que estão com problemas podem ganhar na loteria, que vão aumentar seus problemas. E pessoas que têm a vida bem resolvida, que sabem se cuidar, que estão cuidando das pessoas ao seu redor, da sua sociedade,
ganhando dinheiro, vão dar muito mais utilidade a esse dinheiro do que pessoas que são infelizes, ou podemos chamar de pessoas menos ricas. Então, é por isso que a gente vê, às vezes, na favela, né, numa roda de feijoada e pagode, aquela felicidade estampada, aquela alegria, né? E, às vezes, a pessoa está morando numa mansão, está com 2, 3 carros importados, com um monte de segurança, filho nas melhores escolas, você vê aquela família brigando o tempo todo. Essa diferença não tem a ver com o quanto de dinheiro tem naquelas situações, e sim no quão ricas são essas pessoas. Tem muita gente cheia de dinheiro que é bem pobre, viu, Samuel? E a gente falou de família, né? E você tem o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e tem os segredos dos casais inteligentes. Quais são os segredos? Vamos mostrar esse livro. Segredos dos Casais Inteligentes. Grande orgulho ter lançado esse livro no ano 2012, porque esse livro veio como comemoração da marca de 1 milhão de exemplares que o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos atingiu, né? 1 milhão de exemplares vendidos. E ele não é exatamente uma continuação, eu diria que ele é um aprofundamento do assunto. No Casais Inteligentes Enriquecem Juntos eu falava de como entender o seu companheiro, como harmonizar a conversa sobre dinheiro, como organizar as contas no dia a dia, no mês a mês. Aqui no Segredos dos Casais Inteligentes eu vou muito além, eu ouso ser consultor praticamente para a vida financeira do casal. Eu discuto família empreendedora, eu discuto o quanto que o casal deve unir não só as finanças, mas unir as carreiras. Né? Você trabalha, a pessoa que você ama trabalha também. O quanto essas carreiras são independentes ou quantas pessoas têm que criar uma estratégia para que o crescimento da riqueza da família seja sempre o maior possível. De repente, um se dedicar à carreira do outro pode ser o caminho. De repente, se dedicar à carreira do outro, mas se apresentar como um backup, como uma reserva, se acontecer um problema, eu já tenho um pequeno negócio para começar, já tenho uma carreira para retomar. Essa estratégia de união de esforços é que faz a família crescer com maior prosperidade financeira. Eu tenho até uma pergunta aqui num dos capítulos, eu vou fazer ela aqui no programa, que é: até que ponto se deve unir totalmente as finanças? Então, não é necessário unir totalmente as finanças, né? No Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, nas primeiras versões dele, lá quando ele nasceu em 2004, eu recomendava a união de contas que estava assim, no tempo da CPMF, em que contas separadas e transação entre essas contas custava dinheiro. Hoje não tem mais essa preocupação de mandar dinheiro de uma conta para outra, apesar que tem custo de DOC, de TED e tal, mas hoje eu vejo que unir contas pode ser para simplificar talvez a administração, mas manter contas separadas também é interessante quando o casal percebe que um dos dois é muito compulsivo e tende a não se organizar. Então, se de repente um perde o controle facilmente, que esse mais descontrolado tenha a sua própria conta corrente, que receba um dinheiro definido pelos dois, que não tem a ver com quanto um ganha ou o outro ganha, mas que o dinheiro da família seja tratado como uma renda única. Se um ganha 50 mil reais por mês, o outro ganha 500 reais por mês, essa família ganha 50.500. E vai se administrar esse dinheiro como se fosse da família, que provavelmente quem ganha menos é porque não está investindo na carreira para investir na construção do lar. E é totalmente injusto você propor que existe um percentual da renda para cada um gastar como bem entender, e de repente o percentual de um é muito menor que o do outro. Se o casal vive embaixo do mesmo teto, o padrão de vida tem que ser o mesmo. Então, por isso que eu defendo lá no Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e reforço isso no Segredos dos Casais Inteligentes, que deve haver uma mesada, um valor definido pelos dois, que, dividido meio a meio, cada um gasta como bem entender. Pode ser para presentear a pessoa que ama, pode ser que seja para se cuidar, para pagar as próximas férias. De repente, um dos dois tem um casamento anterior, tem uma pensão para pagar para filhos, para ex-esposa, em alguns casos ex-marido, né? Então o outro vai usar a sua mesada para cuidar dos extras da família, enquanto que um paga o histórico da família anterior. Mas são escolhas que o casal tem que fazer juntos, né? Eles têm que sentar juntos, então o planejamento é plenamente unido. Se esse planejamento resolver que as contas são separadas, que a declaração de imposto de renda é separada, que o regime de casamento é de separação total de bens, perfeito, desde que seja uma escolha do casal e que o casal tenha controle, ambos tenham controle dessa situação. E como casal, normalmente vem os filhos, vem as crianças, daqui a pouco eles vão estar na escola e vão aprender o que tem para se ensinar na escola, e tem alguns projetos em que o Gustavo está encabeçando em vários projetos de consultoria para a educação, inclusive ele trouxe aqui um material. Esse foi talvez o que fez maior sucesso em 2012 dos meus livros lançados, o kit Descobrindo o Valor das Coisas. Para minha felicidade, uma parceria do meu conteúdo com a arte do Maurício de Souza. Né, que praticamente o Maurício de Souza, ele hoje é um avalista, né? Qualquer produto da Maurício de Souza Produções que você encontra no mercado, você sabe que teve uma preocupação com qualidade. Então, o fato de ter tido meu material aprovado pelo Maurício de Souza já foi motivo de orgulho. Ter esse material orgulhosamente ilustrado, né? E aí tem até deixa eu mostrar a capa do livrinho de conceitos aqui.
mostrar para a câmera aqui, que é interessante perceber, né? O valor das coisas. Cada personagem com um porquinho, né? E sonhando em comprar alguma coisa. E aparece o Cascão também com um porquinho. É verdade. Né? E qual que é o valor desse porquinho para o Cascão? Então, o valor que a gente procura ensinar nas escolas aqui não é o quanto poupar, não é o quanto gastar ou não. A gente discute no Descobrindo o Valor das Coisas, coisas do tipo, por que duas pessoas trabalham 8 horas por dia e uma ganha muito mais do que a outra? Qual a diferença dessas pessoas? É a educação? É a diferença do trabalho? Com R$5, por exemplo, uma criança pode comprar o quê? Uma fruta, um pacote de balas, um pacote de muitas balas de menor qualidade. Então, qual o valor de cada item que tem ali, o quanto que aquilo vai agregar de bem-estar para a criança? A gente discute muito a questão da sustentabilidade, do aproveitar bem o dinheiro, do fazer o dinheiro ser produtivo para a criança que gasta e para as pessoas ao redor dela também. A partir de que idade esse jogo? Porque tem um livro, tem um jogo do milionário... Ele tem 2 DVD. livros, ele tem um livro de conceitos e um livro de atividades. Cada atividade seria o equivalente a uma aula escolar. Sim. Tem um jogo também, o jogo do milionário, que vai apresentar lições ao longo das rodadas do jogo. Tem 2 vídeos, um gravado por mim e um pelo Maurício de Souza. E tem cartazes educativos, que contam a história do dinheiro, a história dos bancos, como é que funciona um banco, bolsa de valores. Meus filhos ficaram fascinados com os cartazes. Pai, olha o dinheiro no mundo, como que é, por que que é diferente. Ali rolou um papo de mais de 1 hora explicando por que que o dinheiro é diferente no mundo, o que que é dinheiro. É um bate-papo divertido. O objetivo aqui do Descobrindo o Valor das Coisas é divertir. E as crianças lá na frente vão perceber que aprenderam muito se divertir. Voltando à pergunta, qual é a faixa etária, então, que você acha que é recomendável esse kit? Ele foi feito para o ensino fundamental 1, que vai dos 6 aos 10 anos. Até estou apresentando o kit aqui, que é vendido nas livrarias, que é um livro de exercício, um livro de conceitos, mas para as escolas, nós estamos desmembrando o livro de conceitos em cartilhas para cada série, né? Da primeira até a 5ª série, aliás, do primeiro ao 5º ano, né? Que é o nome usado hoje, e aí os exercícios também serão desmembrados por idade para ser adotado nas escolas. Isso ainda aqui no ano 2013 já temos material desmembrado. Fantástico, vocês estão observando que o Gustavo está em produção acelerada, 100%, total, produzindo. Olha, Samuel, é questão de responsabilidade. Eu estou numa situação, as pessoas conhecem minha história, eu falo nas entrevistas. Algum tempo atrás eu conquistei minha independência financeira, eu poderia ter me acomodado. Mais questão de, primeiro, responsabilidade social. Nós vivemos num país em que um pouquinho da orientação que a gente passa pode mudar muito a vida das pessoas. Isso por si só já é prazeroso. Um bate-papo que você tem no rádio, num programa como o nosso agora aqui, uma palestra, as pessoas rapidamente retribuem dizendo o quanto aquilo transforma suas vidas. Então isso é muito enriquecedor. Tem a questão de o exemplo que eu dou para os meus filhos também. Qual que é o trabalho do papai? O papai ganha dinheiro ajudando as pessoas a ficarem mais ricas. Então isso também é engrandecedor para a nossa família. E tem esse momento da educação financeira que eu percebi a uma certa altura, que como os profissionais nessa área estão amadurecendo o conhecimento, é uma ciência em formação, chegou um momento que a demanda de trabalho que eu tinha, se não fosse atendida por mim, os profissionais existentes não atenderiam. Então, falta gente no mercado. Fica o convite para o jovem estudante que está aí cursando economia, cursando administração. Está aí uma área boa para apostar. Tem muito trabalho em private bank, nas instituições de investimentos, nas instituições de educação. E Gustavo Cerbasi precisa de multiplicadores aí para trabalhar um pouco menos, que mesmo na minha independência financeira eu trabalho bastante hoje. Muito bem. E a novidade, lançado agora... Esse é o livro agora, lançado mês, né? Esse mês, março de 2013, 10 Bons Conselhos de Meu Pai. Um livro que eu diria que talvez tenha sido um dos mais interessantes de ser produzido, porque me obrigou a revolver não minha estante de conhecimentos, mas sim minha história de vida. Eu conto aqui, meu pai, no livro eu explico um pouco melhor, ele se divide em 4 figuras. Né? Meu pai, como a maioria dos pais, não teve tempo de estar o tempo todo com seus filhos, trabalhava bastante, tentava garantir o máximo de conforto para os filhos. Então, a grande sacada do meu pai foi garantir que os filhos, nas férias ou no horário fora da escola, estivessem sempre na presença de um adulto que pudesse servir de referência. Ele sempre cuidou muito do ambiente em que a gente estava inserido. Então, meu avô teve o papel de pai numa fase da minha vida, um tio muito querido teve o papel de pai, meu técnico de natação, nos 10 anos de nadador que eu tive aí, ele se preocupava com notas escolares, com alimentação, então teve o papel de pai também. E aí o que eu faço é mostrar como que as lições que foram, na época, até tidas como imposição, tem que comer direito, tem que estudar, tem que se organizar, né? Como que isso ao longo da vida foi se transformando numa rotina muito saudável que facilitou
escolher melhor o meu consumo, escolher meus investimentos, escolher como construir minha vida, meu lar. Eu sou organizado para o dinheiro, mas Sim. O ser organizado não é uma dádiva nem fruto dos cursos que eu fiz. Isso tem a ver com as lições de vida. Então, no final de cada capítulo, cada capítulo tem lá, né, uma lição, por exemplo, preserve, né, cuide do que é seu. Isso eu aprendi com meu pai. Eu tive poucos brinquedos, mas os brinquedos sempre muito bem cuidados. Né? Mas como que isso pode ser construído na vida adulta? Preservar o quê? Né? Como é que você desenvolve um hábito que às vezes a gente é perdulário, a vida nos obriga a comprar as coisas mais descartáveis. Então como é que eu vou preservar, como é que eu vou aprender até essa atitude? Educação, por exemplo. Todo mundo sabe que tem que estudar. Mas estudar de maneira imposta, né? Tem gente que acredita que não leva jeito para o estudo. Não é que não se leva jeito para o estudo, na verdade as pessoas não estudaram as coisas certas. Tem, sim, muita coisa boa para aprender, as pessoas têm que aprender a aprender para poder fazer escolhas melhores no mundo do consumo, do investimento e do crédito. Muito bem. E a gente é um prazer sempre receber aqui o Gustavo Cerbasi no programa Consciência Próspera. A gente já viu que já até passamos um pouco do horário, mas vamos pedir para o nosso convidado aqui, Gustavo Cerbasi, deixar a sua mensagem final ao nosso amigo internauta que está acompanhando. Samuel, quero agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre riqueza e deixar a mensagem que acho que é fundamental quando se fala de dinheiro, que construir riqueza não é cortar gastos e fazer poupança, não é adotar atitudes extremas. Pode ou não pode gastar, pode ou não pode investir ali. Equilíbrio financeiro tem a ver com equilíbrio nas escolhas em geral que você pratica. Então, não é que você não deva se endividar, tem que se endividar com qualidade e com consciência. Não é que você não possa consumir, tem que consumir coisas que agreguem muito à sua vida. Investimentos, não existe o melhor investimento. Você vai investir bem quando você conhecer bem aquilo que você quer investir. Então, envolva-se, seja uma pessoa curiosa, pergunte, desconfie dos contratos, faça relacionamento, seja um consumidor fiel para que você tenha vantagem dos vendedores que às vezes estão tentando empurrar alguma coisa para você porque você não é fiel. Então tenha uma atitude mais construtiva, que isso certamente vai trazer muita riqueza para você, além de trazer muito dinheiro. Muito bem, nós agradecemos aqui ao Gustavo Cerbasi. Que você gostou aqui da entrevista, se você apreciou, compartilha, curte, divulga nas redes sociais, que você provavelmente vai proporcionar a outras pessoas um pouco desse propósito, dessa missão, dessa fala tão agradável e tão consciente, tão lúcida que o Gustavo sempre transmite aqui no programa Consciência Próspera quando tem oportunidade de estar aqui com a gente, e vai beneficiar as pessoas também a ter essa reflexão, lidar melhor com o dinheiro. Você vê que é uma fala, não aquela fala técnica, mas é uma fala inspiradora que também está presente nos livros que ele publica. Um beijo de luz para você e espero numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá.